é a Bíblia que nosso coração presta para preparação, para vivermos o verdadeiro Natal e o que ele pode fazer em nossas vidas. Nós vimos numa série anterior que a história da humanidade começa no livro de Gênesis. A história da humanidade inteira é a Bíblia que conta. Ela não conta a história da fé, a Bíblia conta a história do mundo. E nessa história do mundo, quando começa em Gênesis e tem aquele entreveiro entre o primeiro casal e a serpente, gerou-se ali uma promessa. A promessa em que o filho da mulher derrotaria a serpente. E essa promessa, essa expectativa... Cara, eu preciso mover isso aqui, eu não estou enxergando nada. Piorou. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. E essa promessa, essa expectativa gerou uma ideia que permeia todo o Primeiro Testamento. Todo o Primeiro Testamento, você lê, ele é permeada por uma ideia de que Deus viria na forma humana e salvaria o seu povo dos seus pecados. Essa é a ideia. E isso foi nutrindo no coração daqueles homens e mulheres, ao longo do tempo, a ideia da esperança. A ideia da esperança. E isso fica muito claro quando nós vemos o texto de Isaías, capítulo 9, versículo de 1 a 7. Isaías 9, se você quiser abrir aí comigo, você pode acompanhar na sua Bíblia física ou na sua Bíblia virtual. É um texto muito rico que transmite essa esperança. E ele diz assim, Isaías 9, de 1 a 7. Fala assim: mas não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulon e Naftali. Mas está chegando o tempo em que ele irá tornar gloriosa toda aquela terra. Caminho para o mar, região do Jordão, Galiléia internacional. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentado naquela escura região da morte, viram o sol raiar. Tu aprovaste a terra, expandiste a alegria desse povo. E eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa, alegria de grande celebração, com troca de presentes caros e saudações calorosas. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos, com seus chicotes, cacetetes e xingamentos, já se foram, acabaram. Chegou a libertação, tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão e Midian. As botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias. Porque um filho nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe de bênção plena. A autoridade de seu governo vai se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio da justiça e vida íntegra. Começa agora e dura para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos de Anjos fará tudo isso. Esse texto conta e transmite essa ideia da esperança. A esperança no contexto bíblico não é algo vazio. Eu tenho esperança. Se eu perguntar para você, você tem esperança? Você vai falar assim. Você pode responder que sim, pode responder que não. Mas o problema da esperança é que a esperança nunca está ligada a nada. Esperança está ligada sempre a alguma coisa. Eu tenho esperança em algo. Ou eu tenho esperança que algo vai acontecer. A esperança nunca é vazia. Então a esperança no contexto bíblico, ela sempre está ligada à confiança em alguma coisa. Sempre está ligada à confiança. É uma espera motivada por um alvo adiante. Isso é a nossa esperança. Então eu tenho esperança que tal coisa irá acontecer. E por que você tem esperança? Eu tenho esperança porque eu confio em alguma coisa. Percebe? A esperança não fica isolada. Você não tem esperança por ter esperança.
Esperança está sempre ligada em alguma coisa. Então, esperança é a confiança que temos de que algo vai acontecer e onde nós colocamos a nossa confiança. Deu para entender o que significa esperança no contexto bíblico? É a espera de que algo vai acontecer porque eu confio em alguma coisa. Agora, quando eu vou perguntar para você o que é a sua esperança, eu quero que você faça o exercício comigo. Quero que você preencha aquela lacuna. Esperança é a crença de que se pontinho, pontinho, pontinho acontecer, eu ficarei satisfeito e seguro. Na sua mente, o que você colocaria ali naquele pontinho, pontinho, pontinho? Pensa aí. Esperança é a crença de que se pontinho, pontinho, pontinho acontecer, eu ficarei satisfeito e seguro. Estou pensando 3 vezes aqui se eu dou oportunidade de você falar ou não. Você conseguiu preencher aquela lacuna? Levanta só a sua mão para eu saber. Se você conseguiu preencher. Beleza. Magro está em dúvida ainda. Isso. Eu quero que você guarde o que você colocou aí. Ok? Guarda aí. Por quê? Porque essa é a pergunta. Porque a esperança é o que torna o hoje habitável. Porque se você não tem esperança em algo futuro, você vive para o hoje. E se você vive para o hoje, você é uma pessoa perigosa. Se você vive apenas para o hoje, você se torna uma pessoa perigosa. Por quê? Porque você se torna uma pessoa altamente egoísta, altamente indulgente, você não pensa nas pessoas, você quer tudo para si. Você se torna uma pessoa perigosa. Você é uma pessoa perigosa? Viver sem esperança torna a gente perigoso. Porque o amanhã não importa. Nós nos tornamos pessoas muito, muito perigosas. Algumas pessoas preenchem essa lacuna. Tipo assim, eu ficaria seguro e satisfeito se parassem de falar comigo sobre o que Deus quer para a minha vida. Isso, para algumas pessoas, isso resolveria o problema. Porque não quer mais ouvir sobre Deus. E talvez alguém que está me ouvindo online nesse momento seja uma dessas pessoas. Não aguento mais ouvir sobre o que Deus quer para a minha vida. Mas a maioria de nós preenche essa lacuna com alguma coisa desses 4 itens. Nós preenchemos com eventos. Se uma promoção no meu trabalho acontecer, eu vou ficar satisfeito e seguro. Se por acaso eu tiver filhos, eu vou ficar satisfeito e seguro. Se acontecer a gravidez, a minha vida está completa, eu fico satisfeito e fico seguro. São eventos. Outras pessoas preenchem essa lacuna com bens. Se eu tiver minha casa própria, eu vou estar satisfeito e seguro. Ou, se eu quitar minha casa, aí, mano, acabou. Minha jornada está completa. Quitei. Estou suave. Se eu comprar uma casa na praia, só vai ter BO. E eu vou querer ir lá. Tá ligado? Mas é só BO. Mas para algumas pessoas coloca isso. Mas não, se eu comprar um carro, se eu trocar de carro, que esse carro meu só me dá trabalho. Se eu trocar de carro, ter um carro um pouco maior, com porta-mala maior, aí eu estou tranquilo. Aí acabou. Aí eu estou satisfeito, estou seguro. Se eu conseguir fazer isso, acabou. Para algumas pessoas colocam, cara, se eu recebesse um aumento, se eu conseguisse ganhar mais dinheiro, se eu tivesse uma coisa que me rendesse alguma coisa, se eu tivesse uma loja online que fizesse dinheiro para mim automaticamente, vender o produto da Hotmart, aleluia, é bom. Se eu fizesse um canal no YouTube e aquilo ficasse como renda passiva para mim, eu teria essa segurança pingando dinheiro lá todo mês. Nossa, aí eu estaria satisfeito e seguro. Aleluia, né? Acabou o problema, acabou o BO. As contas iam ser pagas, estava tudo certo. Algumas pessoas preenchem isso com pessoas. Se eu tivesse o reconhecimento que eu mereço no meu trabalho, acabou, é a única coisa que falta, eu estaria satisfeito e seguro. Se as pessoas me valorizassem,
e soubesse o duro que eu dou, tanto que eu batalho, aí eu estaria satisfeito e seguro. Mas como eles não me valorizam, minha vida é uma droga, né? Ainda não estou satisfeito e super seguro. Outras pessoas pensam: eu queria ser desejado, queria ser amado. Se fulano me amasse, não precisava de mais nada, acabou. Se aquele menino, aquela menina tivesse coragem, acabou. Eu estou satisfeito e seguro, estou bem. Se aquele traste saísse de cima do muro, aleluia, glória a Deus, estava bem, minha vida estava resolvida. Se eu conseguisse casar com ela, se eu conseguisse casar com ele, minha vida estava satisfeita e segura. Algumas pessoas falando: se eu preenche essa lacuna com circunstâncias. Se eu fosse um pouco mais alto, eu estaria satisfeito e seguro. Quanto tempo na vida os baixinhos desejaram ser um pouquinho mais altos, usavam saltos porque as pessoas sempre têm mania de colocar apelido nos baixinhos de diminutivo, rapaz. Que raiva, que mania. E mal sabe ele que os baixinhos não gostam disso, não. Se meu cabelo fosse mais longo, se eu tivesse mais cabelo, né? Sabe aquele tipo de cabelo que você tem que... Tudo bom? Moleque, né? Tem gente que não tem muito cabelo. Tem gente que tem um cabelo tão volumoso que fala: se meu cabelo fosse mais fino, gente, eu não gastaria tanto tempo lavando, aleluia. Se isso acontecesse, eu estaria satisfeito. Se eu fosse um pouco mais bonito, apresentável, um cimento assim, sabe, uma reforma, eu queria ser um pouquinho mais bonito, só, mais nada, eu estaria bem. Se eu fosse um pouco mais magro, se eu fosse um pouco mais forte, eu estaria feliz, satisfeito. E tem gente que isso é tão importante que chega a tomar alguns elementos no seu organismo que fazem mal a longo prazo, popularmente conhecido como bomba, né? Se eu fosse mais atlético, se eu fosse mais inteligente, etc., nós preenchemos isso, aquela lacuna. Se acontecesse isso, eu me estaria feliz e satisfeito. Só que o problema é que nós, como seres humanos falíveis, temos colocado a nossa esperança em coisas que prometem nos dar segurança ou prometem dar a satisfação que precisamos e que falharam e falham conosco. Por exemplo, alguns colocam a sua esperança, a sua expectativa, se fossem mais inteligentes, então consomem vários filósofos online, em TikTok, em Instagram, consomem essa filosofia, porque se ele for mais inteligente e conseguir conversar sobre qualquer assunto, ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir bem em qualquer ambiente, não vai ter mais a sombra de se sentir burro, e então ele vai se sentir melhor. Então, se isso acontecer, ele está bem, porque nunca mais ele vai passar vergonha. Ou então ele pensa assim: eu nunca vou passar pelo que meu pai passou, eu nunca vou passar a humilhação que minha mãe passou, porque não tiveram estudo, por isso eu vou estudar. Então isso se torna algo que faz sentido e ele preenche conhecimento. Outras pessoas botam sua expectativa nos avanços tecnológicos, então fala: não, mas se eu tiver esse próximo telefone, velho, isso vai resolver minha vida. Sabe por quê? Porque o idiota aqui. Sabe por quê? Porque se eu comprar esse telefone, ele abre no meio. E ele abrindo no meio, ele vira um tablet. Aí eu não preciso mais ficar assim, ó, para enxergar, porque a lâmpada aqui não me atrapalha a enxergar o que está aqui no telefone. Então, se eu tiver este telefone, aleluia, eu ficarei feliz e satisfeito. Só que o problema é quando aquela praga chegar à minha vida. Ô glória, que vem em mim. Vai me dar mais trabalho, porque a desgraça custa, nos Estados Unidos, 7 mil reais. E eu vou ter coragem de sair com um negócio de 7 mil reais no bolso. Aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer um seguro para a desgraça do negócio. Aí o seguro deve custar uns 1.500 reais. E eu não vou só ter, porque eu vou estar com medo da tela arranhar, porque o negócio é caro, eu vou ter que colocar uma película.
E se cair, quebrar... Não, vou ter que colocar uma capinha. O negócio que era dessa finura fica desse tamanho, só de proteção que eu coloquei no bicho. Então a gente acha que os avanços tecnológicos, eles prometem uma facilidade para a nossa vida, só que eles falharam. Prometeram que se você trabalhasse em casa, você teria mais tempo para sua família. Mentira. Você não tem mais separação quando você está trabalhando, quando você está em casa. E aí quando você vê, passou do horário, era para dar janta para as crianças estar trabalhando. Meu Deus do céu, que desgraça. A internet rompeu as fronteiras. Falaram para você que se você tivesse um tablet, facilitaria a sua vida, que você não precisaria mais sentar na frente do computador. Mentira! Tudo que é avanço tecnológico, não que são ruins, tem muitos avanços bons, mas eles prometem uma liberdade que é mentira, não é verdade. E eles falharam, nos criaram uma esperança e falharam. Tem pessoas que acham que se tiver casada, a vida vai ser mais tranquila. Eu lembro de um pastor comentando, que chegou um cara para ele e falou assim, ô pastor, como é que é a sua vida sexual? Ele falou assim, que vida sexual, rapaz? Sou casado. Entendeu? Porque a gente acha, cria uma expectativa de que as coisas vão melhorar. E se frustra quando a gente coloca a esperança e a expectativa. Não é. A gente coloca a expectativa de receber o amor dos filhos de volta. E quando a gente menos espera, os filhos estão cada vez mais se tornando autônomos e precisando menos de nós. E eles se afastam da gente. Se afastam de nós. E aí a gente fica com o coração na mão. Porque a gente coloca a esperança e a expectativa no amor dos filhos. A gente coloca talvez a expectativa, colocamos a nossa esperança num emprego estável. E do nada você recebe a notícia que você foi demitido. Oh, desgraça. Aí o outro vai falar para mim, mas isso não acontece comigo não, pastorzão, eu sou concursado. Aí de repente fala, sinto muito, você vai ser transferido. Putz, grilo. E aí? Como é que faz? Complicado demais. Nós colocamos a nossa expectativa em conhecimento. Se eu tiver mais conhecimento, eu vou me dar melhor. Às vezes colocamos a nossa expectativa em governo político. E agora nós estamos num problema sério. Por quê? Porque nós temos 1/3 da população feliz. Por quê? Porque nós tiramos do governo um ditador, fascista, genocida, miliciano. Palavra do pessoal. Tem uma parte triste. Por quê? Porque nós colocamos um criminoso condenado por corrupção de 9 dedos, larápio. E que criou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Fala do pessoal. E você tem um outro pessoal que está... Então nós temos um grupo alegre e 2 grupos tristes. Triste ao quadrado. Por quê? Tinha um cara que falou assim, meu Deus, eu tenho que ficar escolhendo entre o ruim e o pior mesmo. Putz, grila. Ao que nós nos resumimos. Ou seja, não está feliz nem que se um ganhasse, nem se o outro ganhasse. Então, aquele que coloca a expectativa no governo político, nesse momento, você se frustra. Se frustra. A coisa complica demais. E por último, a cereja do bolo, eu acho que aqueles que colocam a expectativa na ciência. Porque agora não fala mais ciências. Agora a gente fala a ciência. Ela está se tornando o que ela era antes da Segunda Guerra Mundial. A mãe da razão de todas as coisas. Porque se a ciência disse, está dito e acabou. E aí você escuta cientistas falando, assim, cara, ciência que não é questionável não é ciência boa. Ciência tem que ser questionada. E eu comecei a ir atrás de uma lacuna que eu sempre gostei, por causa do telescópio James Webb, que está no espaço, foi lançado 25 de dezembro do ano passado. E a expectativa desse telescópio era tirar uma foto do começo do universo. Começo do universo por quê? Porque a luz que chega até nós, você vê, a luz tem uma velocidade. Então, se você olhar para o céu agora, a luz que você vê do Sol, ela saiu do Sol há 8 minutos e alguns segundos atrás. Então, você está sempre olhando para o passado. Então, quanto mais longe você olha para o universo, a luz, como demora a vir, você está olhando para o começo do universo. E todo mundo que os evolucionistas, a galera do Big Bang, todo mundo que gosta dos negócios, estava achando que ia o quê? Ia olhar para o fim do universo.
e íamos comprovar que esse negócio de Gênesis é balela, que o universo surgiu de uma explosão, bum, e o negócio vai evoluindo. Então, você tinha que ter galáxias lá no final, no começo do universo, galáxias novas. Por quê? Porque se ele for expandindo, até a luz chegar aqui, então quando você olha com esse telescópio a bilhões de anos-luz, você tinha que receber a luz de galáxias novas. E o James Webb olha para lá, tira foto e manda para nós. E o que encontra? Galáxias prontas, galáxias perfeitas, como que se fossem sido criadas adultas. Como Gênesis disse que foi. E o pior, eles encontraram água no começo do universo. Aí os caras que colocam a expectativa na ciência, porque a ciência resolve tudo, faz o que agora? Ou seja, literalmente o James Webb desbancou a teoria da evolução e do Big Bang. A teoria da evolução já caiu faz um bom tempo, mas a do Big Bang caiu. E aí você coloca a sua expectativa. Então, a notícia dessa, você vira o quê? Ou vira um negacionista para dizer que seus anos não foram perdidos, ou você se molda para entender que as coisas mudaram. Quando eu coloco a minha expectativa nessas coisas, elas tendem a me frustrar. Mas numa noite estrelada, no Antigo Oriente, uma pequena cidade chamada Belém, uma criança grita. Ela vem ao mundo. Ela grita para vir ao mundo e ela vem e traz uma nova vida para todos nós. A esperança vem a partir de uma criança. Esse bebê, ele cresceu, viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita, tomou o meu lugar na cruz e ressuscitou. E ao fazer isso, me deu a esperança de uma vida eterna por vir. Quando você olha isso em João, quando você olha João, capítulo 3, abre comigo João, capítulo 3, versículo 15 e 16, você enxerga essa esperança. João, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olhem para ele com confiança e com esperança legítima recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Depois de 400 anos de silêncio, sem Deus falar com o povo, a ebulição desse sentimento de esperança vindo desde a antiguidade. Deus passa 400 anos entre o último livro do Primeiro Testamento e o primeiro livro do primeiro, ou seja, até Jesus aparecer, Deus fica em silêncio 400 anos. E o que 400 anos de silêncio faz com a esperança de um povo? E quando você lê João, Mateus vai para o começo, para o nascimento, Lucas fala de tudo lá direitinho, João não, João já entra rasgando. O verbo se tornou carne e veio habitar entre nós. O cara chegou, mano. O cara está aí. Foi ele que nós vimos com nossos próprios olhos. Ele veio para os que eram seus, e aqueles que estavam com uma esperança ebulindo no seu coração, não receberam. Porque não conseguiram entender que ele era o Messias prometido. Eles não conseguiram entender que ele era o Messias. João rasga os 400 anos de silêncio com essa palavra, com uma flecha no coração do povo. Ele veio, ele está aqui. A nossa cultura de hoje não consegue prometer uma esperança que seja sustentável, real, poderosa e significativa. O problema da esperança que a nossa cultura tenta promover para nós está numa frase do Tim Keller, que ele diz assim: a maioria de nós não é capaz de reconhecer a sede da nossa alma pelo que ela é de fato. Enquanto acreditamos haver uma probabilidade muito boa de concretizar alguns dos seus sonhos, enquanto acha que ainda pode ter sucesso, você experimentou o vazio interior como um impulso e a sua ansiedade como esperança.
Assim, nos mantemos completamente alheios à nossa sede. Vou ler de novo essa parte. Você experimenta o vazio interior como um impulso e sua ansiedade como esperança. Então, na verdade, a nossa cultura, o que ela faz? Ela sempre promete te dar algo novo. Ela te mantém com sede. Lembra quando nós fizemos a série sobre ganância? Qual era a tradução de ganância? Era tentar matar a sede com água salgada. É esse sentimento de querer sempre mais. Então a nossa cultura tenta fazer o que com a gente? Manter a gente sempre com sede. E a gente sempre tem a esperança de que está logo ali. De que está logo ali. Lembra daquela história da lebre e da tartaruga? Não era a lebre da tartaruga, mas da tartaruga que o desenhozinho senta em cima, bota uma cenoura na frente para a tartaruga sair andando. A tartaruga sempre acha que vai chegar. É isso que a cultura faz quando nós colocamos nossa esperança em outras coisas. Me mantém sempre sedento. A esperança bíblica, enquanto a cultura sempre me promete me dar algo novo, a esperança bíblica me promete me tornar uma pessoa nova. Não é me ajude a melhorar. Tem uma música que fala isso, né? Não é isso. Deus não quer melhorar você. Ele quer transformar você num outro tipo de gente. É transformação que Ele faz, de dentro para fora. Transforma seus conceitos, seus valores, sua esperança. Transforma você todo. Ele não te ajuda a você ser uma pessoa melhor. Ele quer que você seja um outro tipo de pessoa, conforme Ele idealizou. E um outro tipo de pessoa demanda um outro tipo de esperança. Sabe aquela lacuna que você preencheu? Sabe como é que um cristão preenche aquela lacuna? Assim. Esperança é a crença de que se eu render a minha vida a Jesus, eu ficarei seguro e satisfeito. É a única coisa que preenche aquela lacuna e que preenche a lacuna de dentro do nosso coração. Nada mais vai sanar o vazio que você tiver dentro de você. E Jesus não para no meio da obra. Você já viu que você passa em alguns bairros, tem um monte de obra mal acabada? Casa sem chapisco, casa faltando. Jesus não para, faltando telhado. Jesus não para no meio da obra. Quando você se rende a Ele, Ele começa um processo na minha e na sua vida que vai transformar e virar você do avesso. Quem breca esse negócio muitas vezes é você, quando você fala, opa, aí não, Jesus, mexe nisso não. Jesus, Ele propõe novos hábitos para você. Jesus propõe um novo comportamento para você. Jesus quer que essa fera interior que você tem aí fique enjaulada de fato e não numa jaulinha de borracha. Jesus quer que você seja mais amável. Jesus quer que você seja mais delicado, de fato. Jesus quer que você seja uma pessoa que saiba ter tato para conversar com as pessoas. Para Jesus não tem essa de nascer assim. A jornada com Jesus é, eu vou fazer você nascer de novo. Lembra do que ele falou para Nicodemos? Tem que nascer de novo. Então não tem bloqueio, nós te colocamos. Ah, mas eu sou assim, já estou muito velho para mudar. Não funciona. Ele quer te trazer uma vida nova, uma esperança nova. Ele quer trazer a sua vida toda transformada, e por isso Ele quer embutir dentro de você o componente da esperança. E o componente da esperança dentro da sua vida transforma a sua alma. Por quê? Porque quando você tem a esperança bíblica dentro de você, essa esperança ajuda você a compreender o seu passado, para você poder seguir em frente. Tem muita gente travada no seu passado, no que era, no que aprendeu, muita gente travada. O passado passou, faz parte da sua história, mas Jesus passou uma borracha, mesmo que seu passado seja ontem. Você precisa reler o seu passado a partir da esperança que você tem em Jesus.
Quando eu me rendo a Jesus, o meu passado, por mais legal que ele tenha sido, ele passou. Jesus quer construir uma nova história na minha vida. Então, quando eu tenho ele como meu Senhor e Salvador, rendo minha vida a ele e me torno seguro e satisfeito, esse processo começa a acontecer na minha vida. Então, eu preciso entender essa esperança. Essa esperança, quando eu coloco a minha expectativa, a minha esperança em Jesus, faz isso com a minha alma. Eu ressignifico o meu passado. Está na moda essa palavra, né? Ressignificar o passado. Eu visito o meu passado, entendo ele e me libera para o futuro. Não tem nenhuma profecia sobre a minha vida dizendo que eu tenho que continuar sendo esse tipo de pessoa que eu fui. Sabe uma das coisas que... Agora eu vou falar uma coisa pessoal. Sabe uma coisa que me indigna? Me indigna eu não conseguir ser o melhor marido que eu possa ser. Eu não sou pai. Então, o que sobra para mim é ser marido. Toda a atenção focada para ela. Está ferrado. Então, eu preciso ser o melhor marido que eu posso ser. Eu não me contento com falhas grotescas que eu tenho. Não que eu não falhe, eu falho. Mas eu não me contento em não ser o melhor marido que eu posso ser. Às vezes eu sou grosso. Eu sou mal educado. Ela também. Mas aí eu paro e penso e falo, cara, eu não posso ancorar a minha trajetória aqui. Eu não posso parar. Eu tenho que me tornar mais sensível, eu tenho que ser uma pessoa que conversa mais, eu tenho que ter uma pessoa que convive, que gasta mais tempo com ela. Por quê? Porque Jesus quer que eu seja a melhor versão de mim, que se espelha nele. Mas muitos de nós param nas suas limitações. E se estabelece, porque está muito corrido, não merece. Se ela não merece. Se você merece então, né, bonitão? Beleza. Então você tem que ter uma revolta santa dentro de você por não ser a pessoa em que Jesus desenhou você para ser. Às vezes a gente ancora em alguns valores e a gente estabelece a nossa... Não, daqui eu não saio. Esse valor para mim é inegociável. A pessoa que está do seu lado está morrendo. A pessoa que está do seu lado está sofrendo. Mas você, bonitão, bonitona, não. Isso para mim não faz parte do que eu aprendi ser família. Aí eu pergunto, onde você aprendeu a ser família? Foi com Jesus ou foi com seus pais? Percebe? Nós nos ancoramos. E aí as pessoas estão... Nós somos tão apegados porque temos medo de perder nossa identidade. Se eu abrir mão de tudo, quem que eu vou ser? Meu filho, o maior exemplo de todos abriu mão da própria vida para ser quem Deus queria que ele fosse. Então cabe a mim e a você abrir mão de nós, porque quanto mais nós abrimos mão de nós, nos tornamos mais parecidos com aquele que nos amou e morreu por nós numa cruz. Está entendendo? Então eu tenho que parar com essa mania na minha vida. Eu tenho que parar com essa história de estar ancorado, de estar travado. Eu não me mexo daqui, isso é inadmissível. Cara, eu amo minha mãe. Minha mãe assiste todas as pregações minhas. Eu amo minha mãe. E assim, teve uma vez que eu fui para o Rio, eu levei a Sabrina. E a gente foi, era no aniversário, eu acho, da minha mãe, que a gente foi para casa do meu irmão, que morava em Rio das Ostras. E era minha mãe, o sonho da minha mãe era ter um almoço com os filhos no dia do aniversário dela, no fim de semana do aniversário. E a gente foi para lá. Meu irmão, um foi do Rio para lá, o outro estava em depressão, um ficou no quarto, o outro deitou no sofá, na hora do almoço ninguém quis sair de casa. Aquilo me revoltou de uma tal maneira que eu peguei minha mãe e a Sabrina e nós fomos almoçar. Acabamos o almoço, peguei meu carro, fui embora para deixar minha mãe em casa. Cheguei em casa, levei meu irmão junto, meu irmão mais velho. Chegou em casa, eu estava explodindo. Meu irmão soltou uma faísca. Ei, adolescência! Velho, eu comecei a discutir, falei um monte dentro de casa. Minha mãe botou, meu Deus do céu! Quase que a gente sai das vias de fato. E na época eu ia dar um couro nele. Tava magrinho, eu ia dar um couro nele. E de repente eu olhei, no meio daquela discussão na casa, porque a gente virou criança naquele momento. Eu olhei para o lado, estava minha esposa, sentada. Eu levei ela a 500 quilômetros da casa dela, para a casa da minha mãe, para ela presenciar uma cena lamentável.
Eu cheguei, virei para ela e falei assim, vamos embora. Pegamos nossas coisas e vim embora. Eu falei, eu nunca mais vou te expor a uma cena dessa. Toda vez que eu vou para o Rio agora, eu fico no hotel. Minha mãe fica triste? Fica. Mas eu não ponho a minha esposa, quem Deus me deu para cuidar, de novo, na possibilidade de uma situação como essa. Nunca mais. E fico bem. A gente fica bem. A gente vai, passa o dia na minha mãe, beleza. Mas nunca mais eu vou expor ela a esse tipo de situação. Por quê? Porque é ela que eu vou devolver para Jesus. E quando Jesus me perguntar, cadê a filha que eu te dei? Eu quero responder para Jesus, está aqui, Senhor. O Senhor não a reconhece? Eu quero que Ele fale, meu filho, ela está melhor do que quando eu te entreguei. Ela está melhor do que quando eu te entreguei. Só que alguns de nós, quando chegar nesse dia e Jesus perguntar, cadê a filha que eu te dei? Você vai falar, está aqui, Senhor. E Jesus vai dizer, o que você fez com a minha filha? O que você fez com a minha filha? E isso eu não quero ouvir. É por isso que eu me embrenho na transformação que Jesus propõe para mim, mesmo que isso me doa na carne, porque a minha esperança não está em tecnologia, a minha esperança não está em casa, a minha esperança está em render minha vida para Jesus, e a minha confiança está nele, e eu sei que ele vai me transformar na melhor pessoa possível no tempo que eu tenho de vida nessa terra. Então não me importa se meus pais são separados, a minha história é outra. Eu tenho que aprender com Jesus. Uma segunda coisa é que eu entendendo, colocando a minha esperança em Jesus, isso fortifica a minha perseverança no presente. Por que eu permaneço casado? Por que eu permaneço melhorando? Por que eu permaneço trabalhando, dando o meu melhor? Porque tudo que eu faço é uma expressão de adoração ao meu Deus, que me amou e morreu naquela cruz por mim, e ao terceiro dia ele ressuscitou e falou, vem, eu tenho vida para você. Então tudo que eu faço com excelência, desde guardar um monitor na caixa, até eu fazer uma pregação, eu faço com a melhor forma que eu puder. Porque é uma forma de expressar, porque a minha esperança está no Senhor. Então eu faço, o meu presente não é pesado, o meu presente não é devastador, porque a minha esperança está nele, tudo que eu faço é uma adoração. E o futuro, ele nutre a minha confiança no futuro, porque ele me prometeu que a minha vida não terminaria aqui. Ele me prometeu que eu teria uma vida futura. Ele prometeu que a minha história continuaria, que não é o fim dessa vida, que é o final de todas as coisas. A esperança da cultura tem um problema externo e uma solução interna. Você se resolve, é autoajuda. Mas a esperança bíblica tem um problema interno e a solução externa. E a solução tem nome. A solução nasceu em Belém. Ele é a nossa solução. A solução está fora, não está dentro. É Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, nasceu e morreu para nos salvar. Por causa de Cristo, não precisamos perder nossa esperança. Na realidade, mais desesperadora da história da humanidade, onde todos nós estávamos perdidos, ele se tornou a esperança viva e foi levantado no madeiro. Ele exterminou quem nos assolava, a morte, e nos destinou a não mais receber a ira de Deus contra o pecado, mas a receber o amor. Ele nos aproximou do Deus Criador e nos apontou o caminho de volta para casa. Natal tem que transformar, trazer de volta para o seu coração a esperança. E é essa oração que eu quero fazer por você. Eu sei que por nós mesmos nós não conseguimos fazer a esperança fluir, mas Ele, o Espírito Santo, pode brotar e acender a centelha da esperança. Se você está se sentindo desesperançado, se você está precisando de um booster de esperança, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, que eu vou orar por você. Não que a minha oração seja especial, nada disso, mas eu vou orar por você
para que a esperança encontre abrigo no teu coração e você tenha de novo um olhar positivo, saudável para a vida, um olhar de luz. Então, se você quer ter a sua esperança renovada, se algo nessa mensagem falou profundamente ao seu coração, fique de pé e vamos orar. Coloque a sua mão no teu coração, num gesto simbólico de rendição a Jesus, o seu coração, e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã a tua igreja se levanta, porque a mensagem da esperança precisa de novo brotar no nosso coração. Deus, acende de novo a centelha de esperança, acende novamente essa fogueira. Traz de volta, ó Deus, essa alegria, traz de volta essa perspectiva, ancora a nossa esperança na confiança de que o Senhor tem o melhor para nós. Então eu peço que neste momento, que o Senhor derrame da tua graça sobre nós, como uma chuva, como uma unção, renova a esperança nossa, Senhor, em nome de Cristo. Que a nossa lacuna seja preenchida por render a nossa vida ao Senhor, e que a esperança brote. Espírito Santo, queima e arde dentro de nós a esperança que tanto precisamos nesse final de ano, para podermos olhar para o futuro com expectativas positivas. Renova a esperança de que o casamento vai melhorar, porque confiamos em Ti, que o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Renova a esperança que no nosso trabalho as coisas vão melhorar, porque o Senhor começou a boa obra e é fiel e justo para terminá-la. Renova a nossa esperança na nossa vida amorosa, Senhor, porque o Senhor começou a boa obra e é fiel e justo para terminá-la. Renova a nossa esperança, ó Deus, no futuro mais tranquilo financeiramente, ó Deus. Por quê? Porque o Senhor que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Renova a nossa esperança, ó Deus, num casamento feliz, num futuro feliz, porque o Senhor que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Renova a nossa esperança, Senhor, em nome de Jesus. Que agora, com a tua poderosa mão, acende o nosso coração. Nós te pedimos, ó Pai, porque somos dependentes. A nossa esperança e a nossa confiança estão em Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor traga renovo para nossas vidas, queridos. Tem nas suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida em Valinhos e reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a nossa esperança esteja com você. Que o amor de Deus, o Pai, a nossa confiança te acompanhe. E que a consolação do Espírito Santo, a nossa força, não te abandone, nem hoje, nem sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Terminamos o nosso encontro. Antes de sair, cumprimente quem está perto de você, desejo uma ótima semana e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados a gente vai com esperança bem mais longe. Deus te abençoe e até a semana que vem.